Olá, tudo bem com vocês? Hoje vamos dar início a mais uma aula de ciências com o tema tratamento de água e esgoto. Tratamento de água. Bom, a vida humana, como a de todos os seres vivos do planeta, depende da água. Mas as pessoas dependem da água não só pela necessidade biológica, mas porque precisam dela para limpar as casas, lavar as roupas e o corpo, e também para limpar máquinas nas indústrias, para irrigar plantações, criar animais, gerar energia, dentre outras atividades. O problema é que muitas dessas atividades comprometem a qualidade da água, pois as casas e indústrias despejam nos esgotos substâncias que prejudicam nossa saúde e o meio ambiente. Medidas como essas são fundamentais para evitar diversas doenças e preservar o meio ambiente. É aqui que técnicas de separação de misturas, como filtração e decantação, têm grandes impactos socioambientais. As águas dos mananciais são levadas para os canais ou tubulações, chamados de adutoras, para as estações de tratamento de água. Depois de purificada, a água é conduzida para grandes reservatórios e só então distribuída para as casas. Temos aqui a imagem da estação de tratamento de água nas grandes cidades, como vocês podem observar. Estação de tratamento da água. Inicialmente, a água é colocada em tanques, onde recebe sulfato de alumínio e outros produtos que facilitam a união de partículas muito finas de areia, argila e outros materiais. Esse processo é chamado de coagulação. A coagulação é a preparação para a etapa seguinte. Então, agora, a água vai para o tanque de floculação, onde é agitada. Com isso, as partículas de sujeira se chocam e se unem, formando blocos mais pesados que recebem o nome de flocos. Depois, a água é transferida para o tanque de decantação, no qual a água fica em repouso. Os flocos que se formam no tanque anterior se depositam no fundo e formam um tipo de lodo. Desse modo, algumas impurezas sólidas são separadas da água, que segue para o tanque seguinte. O lodo é acumulado e bombeado para um canal de esgoto. E na próxima etapa, a água passa por filtros, formados por várias camadas de cascalho, areia e carvão. E as partículas que sobram são retidas. Parte dos micro-organismos também ficam presos nos filtros. Essa etapa é conhecida como filtração. Também é importante ressaltar que em intervalos de tempo de 20 a 30 horas, esses filtros precisam ser lavados, pois ficam entupidos. E na etapa final do tratamento, a água é misturada a produtos que contêm cloro e outros que contêm flúor. Os produtos com cloro matam os micro-organismos que não foram retidos nas etapas anteriores. Já o flúor é importante para a proteção dos dentes da população. Ele fortalece a camada externa do dente, chamada de esmalte, ajudando a prevenir cáries. E, finalmente, a água é levada para os reservatórios e então é distribuída por encanamentos subterrâneos para as casas e edifícios. Mas vocês devem estar se perguntando, professora, e quando não há estação de tratamento de água? Bom, nos locais que não existem estação de tratamento, a água é obtida diretamente de rios, lagos, nascentes, represas ou poços. Os poços mais comuns é o poço raro, que capta a água subterrânea das camadas mais próximas à superfície, indo até cerca de 20 metros de profundidade no máximo.
Ele deve ser construído no local mais elevado do terreno e longe das fontes de poluição e contaminação, a pelo menos 30 metros de distância da fossa séptica. O poço raso deve ter uma estrutura impermeável que fique pelo menos 30 ou 90 centímetros acima do solo. Essa estrutura impede a entrada de águas que escorrem pela superfície do solo. É preciso também que os primeiros 3 metros do poço sejam revestidos impermeavelmente para ficarem impermeáveis à água da chuva, que se filtra no solo. Tem também o poço tubular profundo. É o mais profundo que o poço comum e capta 40 metros a 200 metros de profundidade. No poço tubular profundo do tipo artesiano, a água jorra espontaneamente sob pressão para a superfície. No poço tubular profundo, é necessário um equipamento para bombear a água para a superfície. Esses poços são perfurados com máquinas de empresas especializadas. É importante certificar-se de que a água do poço não está contaminada por micro-organismos e substâncias tóxicas. Por isso, a água deve ser periodicamente submetida a análises em laboratórios. É preciso também que toda a água usada na casa seja filtrada ou fervida ou tratada com produtos à base de cloro, seguindo as instruções de desinfetação da água. Tratamento de esgoto. A água que foi usada no banheiro, na cozinha e na limpeza deve ser levada embora na maioria das residências das grandes cidades. Essa água é conduzida por encanamentos que foram a rede de esgoto até estações de tratamento, para então serem despejadas em rios, lagos ou mar. O mesmo ocorre com a água usada em indústrias e hospitais. O tratamento do esgoto é necessário para evitar a poluição e a contaminação das águas e rios, lagos e mares por micro-organismos e outros organismos causadores de doenças. Muitos desses organismos são transmitidos pelas fezes e pelas urinas das pessoas. Porém, infelizmente, apenas 55% da população brasileira tem acesso ao tratamento adequado de esgoto, segundo a publicação da Agência Nacional das Águas, em 2017. Estação de tratamento de esgoto. Vamos conhecer agora o processo de tratamento do esgoto doméstico. Quando o esgoto chega às estações de tratamento, ele passa primeiro por grades de metal, que funcionam como uma peneira para separar o lixo. Esse material pode ser levado para os aterros sanitários. O esgoto passa por reservatórios no fundo, dos quais se depositam materiais sólidos mais denso que a água, como a terra, areia e outras partículas. Esse material também é removido e levado para outros locais onde é enterrado. A porção líquida do esgoto ainda contém algumas partículas menores de material sólido, que demora mais para se decantar. Por isso, o esgoto passa lentamente para outros tanques, no fundo dos quais se forma lodo, rico em matéria orgânica. O lodo do esgoto pode ser levado para um equipamento fechado chamado de biodigestor. Nesse equipamento, bactérias fazem a decomposição da matéria orgânica, produzem um gás, o metano, que pode ser usado como combustível. E novamente, vocês devem estar se perguntando, professora, e quando não há uma estação de tratamento de esgoto? Nos locais onde não existe sistema de esgoto, as fossas são uma opção sanitária. Há 2 tipos de fossa, a séptica e a seca. A fossa séptica, também chamada de tanque séptico,
é um tanque subterrâneo de concreto impermeável. A parte sólida do esgoto que chega à fossa sofre decomposição por micro-organismos e se transforma em um líquido que é levado por um cano para uma escavação maior, o sumidouro. O sumidouro tem paredes de concreto mais fundo dele e a terra ou de fragmentos de rocha, para que o líquido se infiltre no solo. Tanto a fossa séptica como o sumidouro devem ficar distantes da fonte de água potável, para evitar que ela seja contaminada. As fossas secas são buracos no chão com 2 metros a 3 metros de profundidade e 1 metro de diâmetro, onde podem ser lançados as fezes e a urina. O papel higiênico usado também deve ser jogado dentro da fossa. Sobre o buraco coloca-se um piso de madeira ou de concreto com uma abertura, e sobre o piso é colocado um assento com tampa, como um abrigo da